Marcelo, valeu, Marcelo. Ah, Barcelona, olha lá. Eu estava lá agora. Maravilhosa a cidade. Se fosse possível viajar no tempo para trás, onde o universo supostamente estaria guardando suas memórias? Bom, isso é uma pergunta interessante, Marcelo, porque, de uma certa forma, várias áreas da ciência fazem justamente essa viagem para trás no tempo. Então, começando com as civilizações humanas, a gente fala da arqueologia, né? A arqueologia faz isso, ela pega fragmentos de civilizações do passado e, a partir desses fragmentos, tenta reconstruir toda uma cultura que já não existe. Os egípcios, os babilônios, os gregos, os romanos, né? Os paleontólogos fazem a mesma coisa com formas de vida que já não existem, extintas, tipo os dinossauros e coisas que existiram antes dos dinossauros, né? Tentando encontrar formas de vida que são tão antigas, talvez quase tão antigas quanto a Terra, não tanto, né? Mas que têm bilhões de anos de existência, ou que existiram há bilhões de anos. E, obviamente, a geologia, que trata da Terra, da história da Terra, através das pedras. Então, a memória do passado da Terra, de uma certa forma, está gravada nas pedras, nas rochas. E é justamente a leitura dessas rochas que permite que a gente reconstrua o passado do nosso planeta e, com isso, o nosso passado também, porque a nossa história é totalmente dependente da história do planeta Terra. Quando a gente vai para o universo, a gente, de uma certa forma, está fazendo a mesma coisa. A gente quer entender a evolução do universo a partir das pistas, dos fragmentos, né, que a gente pode recolher, os fósseis cósmicos, né? Não é mais osso de dinossauro, um pedaço de um vaso, mas são fósseis cósmicos que contam a história do universo muito, 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 muito antes da gente existir. Então, existem 3 ou 4, agora, grandes fósseis cósmicos. O primeiro deles é a chamada radiação de fundo cósmico de micro-ondas, que é a luz, os fótons, né, porque são as partículas de luz, que foi gerada quando os primeiros átomos surgiram na história do universo, 400 mil anos depois do Big Bang. Ou seja, há 13 bilhões 800 milhões de anos atrás. Quando a gente olha para essa radiação que existe em todos os lugares, se você pegar um cubinho assim de espaço, tem uns 400 fótons que são fósseis ainda dessa radiação, e a gente pode detectar eles, a gente pode estudar eles. Então, esse é um fóssil do passado. Indo mais para trás, você tem os primeiros núcleos atômicos que foram criados, e esses surgiram quando o universo tinha só 1 minuto de vida. Então, alguns isótopos de hidrogênio, o deutério, que tem um próton e um nêutron no núcleo, o trítio, que tem um próton e 2 nêutrons no núcleo, o lítio-7, que tem 3 prótons e 4 nêutrons no núcleo, e o hélio 3 e o hélio 4. Então, a gente pode olhar, calcular o quanto desses elementos foram forjados nessa fornalha primordial, quando o universo ainda era um plasma ultraaquecido, quando tinha 1 minuto depois do Big Bang, e a gente pode ver se os cálculos batem com as observações das quantidades, da abundância, que a gente chama, desses elementos no universo, e sim. Então, esses são outros fósseis. Um terceiro fóssil do universo passado são as ondas gravitacionais, que estão sendo observadas a toda hora, e hoje a gente vê as ondas gravitacionais quando você tem colisão de buracos negros e tal, mas um dos objetivos de projetos que vão rolar nos próximos 10, 15 anos é observar ondas gravitacionais do universo primordial também. Okay? Então, esse é um fóssil que ainda estamos procurando, mas que eventualmente a gente vai ter a tecnologia para achar. E um outro quarto fóssil são os neutrinos, que são as chamadas partículas fantasmas, que são, por exemplo, geradas em estrelas, tipo o Sol, ok? Mas que também foram gerados quando o universo era muito jovenzinho, e estudando a distribuição desses neutrinos no espaço, a gente pode aprender muito sobre a história do passado cósmico. Então a gente tem essas máquinas do tempo, esses fósseis cósmicos, o que não significa que é fácil a gente estudar isso. Então, se você
olhar para um dos papos astrais lá no passado, eu falei com a Larissa Santos, e você pode procurar lá, nessa conversa com a Larissa, justamente o que ela faz para detectar alguns desses fósseis também, não só os neutrinos, mas também a matéria escura. Okay? Então, a cosmologia, o estudo da história do universo, é uma grande viagem para o passado. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.